Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Um chefe de uma nação, por exemplo, é sempre uma pessoa que chama atenção a todas as outras pessoas e que o exemplo dele é público e todas as pessoas veem. Por exemplo, na África do Sul, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, tornou-se, digamos assim, um ponto ou um foco de atenção. E ele fez muitos dados bons à nação. Um deles, por exemplo, fez com que a nação viesse a estar uma mudança em paz de situações na nação. Queridos irmãos, quando você toma atenção aos exemplos de uma pessoa ou de um líder, podem ser bons exemplos ou maus exemplos. Eu acabei de referir ao exemplo do Sr. Nelson Mandela, que foi um bom exemplo. Mas, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o exemplo do Adolf Hitler foi um mau exemplo. E esse mau exemplo conduziu muitas outras pessoas também a fazerem coisas más. Por isso, um exemplo pode ser um exemplo bom, que faça com que outras pessoas sigam esse exemplo bom, ou pode ser um exemplo mau, que faça com que outras pessoas sigam esse exemplo mau. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 23. Porque aqui vê-se que nós somos como uma lâmpada e a nossa vida torna-se um exemplar para outras pessoas. Mas aqui fala acerca dos olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. E como vêem no versículo anterior, está a falar onde uma pessoa tem o seu tesouro, onde está o seu coração, e por isso onde uma pessoa põe os olhos, vê-se, isso é uma lâmpada do corpo, de onde está esse corpo, esse coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E por isso, o nosso corpo, nós somos exemplos. E os nossos exemplos afetam outras pessoas. E como aqui no caso do olho, sendo um membro do corpo, o olho, o que faz, afeta o corpo inteiro. O mesmo princípio é com nações e, por exemplo, falando acerca de nações exemplares, que se tornam exemplos para outras nações, devemos de tomar atenção à nação de Israel. Porque a nação de Israel foi feita por Deus como uma nação exemplar para todas as outras nações do mundo. Ora, se o seu exemplo é bom, então seria um bom exemplo. Se esse exemplo da nação de Israel é mau, então seria um mau exemplo. Mas seja bom ou seja mau, ainda é um exemplo. E por isso a nação de Israel tornou-se um exemplo para Deus. E vejam como é que isso começou. Começou primeiro com a seleção de Abraão e da sua fidelidade a Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, vê-se aí que Deus prova Abraão e ele demonstrou a sua fidelidade a Deus, a sua fé a Deus, e então, através dessa fé, ele obedeceu. E por causa dessa obediência, então, Deus disse assim no versículo 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações.
porquanto obedeceste à minha voz. A nação, ou as nações, que sairiam de Abraão, seriam as nações exemplares para o mundo e, se fossem obedientes, seriam benções para todo o mundo, porque nelas seriam benditas todas as nações da terra. Essa foi a intenção de Deus. Através da nação de Israel, descendente de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. No entanto, se Israel não obedecesse, fosse desobediente, Israel seria punida, seria castigada. E isso seria um exemplo também para todas as nações, como um exemplo do que acontece quando são desobedientes. Por isso, lê-se em Romanos capítulo 11, no capítulo 11 de Romanos, em que Paulo fez menção deste ponto. Romanos 11, vejam, por exemplo, no versículo 1, que diz assim: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Isto é, Israel. Rejeitou o seu povo? De modo nenhum. E vejam então um bocadinho mais adiante, no versículo 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Israel tropeçou para que fossem castigados, para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Porque através de que eles caíram, o plano de salvação foi posto para salvar os israelitas, mas igualmente foi aberto esse plano ao resto do mundo. E através de tropeçarem dessa transgressão, esse plano foi aberto aos gentios. E os gentios não estão no plano de salvação abaixo dos israelitas, mas estão em igual ou ainda maior, porque o plano de salvação foi posto ou dado aos gentios para pôr os israelitas em ciúmes, como diz aqui, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, espiritualmente, está a falar aqui, está claro, mas vamos falar hoje acerca de fisicamente, porque o princípio aplica fisicamente. E o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a sua plenitude. Quando forem abençoados, como essa benção será uma benção para o mundo inteiro. Deus decidiu usar Israel, digamos assim, como uma lâmpada para o mundo, como um exemplo para o mundo. Uma lâmpada põe-se em cima de um monte, ou em cima de um lugar para dar luz a tudo. A lâmpada para dar uma benção, dar uma luz. Igualmente, Deus usou Israel como uma lâmpada para o mundo, para ser um exemplo para as nações. Um exemplo bom ou exemplo mau. Por isso hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca da nação de Israel. Um exemplo para as nações. E por isso, Israel tem uma certa responsabilidade e tem que dar contas por essa responsabilidade. Há um preço a pagar para ter essa posição de responsabilidade. Se Israel obedece, será abençoado. E essa benção prova a fidelidade de Deus e essa benção será propagada, digamos assim, às outras nações todas do mundo. No entanto, se Israel desobedecer, isso demonstra a fidelidade de Deus, uma vez mais, e o castigo severo por causa da infidelidade de Israel, da desobediência de Israel. Mas o ponto é que as promessas de Deus serão cumpridas. E por isso, o que é que isto tem a ver com o princípio que eu quero dar a vocês hoje? Quero demonstrar a vocês que conforme vocês veem o castigo de Israel, considerem o exemplo, considerem a lição para nós todos. E por isso, perguntem, o que é que você e eu precisamos de fazer?
Queridos irmãos, isto não é um sermão fácil de dar, não? Porque é com grande tristeza, no meu coração, que vamos ver o castigo à frente que virá a Israel. E por isso, é com grande tristeza que tomamos nota de que Israel é um exemplo para as outras nações todas, para o mundo inteiro. E por isso considerem que, como Deus é fiel às suas promessas, Ele será fiel ao fim das contas e nos dará uma salvação. Mas há condições, porque há um juízo. E por isso há algo que devemos fazer. Mas, infelizmente, antes disso, por causa da desobediência de Israel e desobediência do mundo, vai ser doloroso primeiro. Vai ser muito doloroso. E essa é a parte difícil deste sermão, queridos irmãos. Os dias à frente vão ser muito difíceis. Ora, então, em primeiro lugar, vamos ver a responsabilidade de Israel. E para vermos isso, vamos ver qual foi a promessa que foi passada através de Abraão, através do seu filho Isaque, a Israel. Sim, quem era Israel? Vamos ver isso. Em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28. Diz assim: Isaque chamou a Jacó. Isaque, o filho de Abraão, Isaque, chamou a Jacó e, dando-lhe a sua benção, lhe ordenou. Continuando a demonstrar aqui a benção. Deus Todo-Poderoso te abençoe, no versículo 3, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Estão a entender? Israel, pela promessa de Deus, era para vir a ser uma multidão de povos. Por isso, queridos irmãos, quando nós vemos hoje em dia a nação de Israel à volta da Palestina, isso é só uma pequena parte da nação de Israel que Deus formou. Como diz aqui, através de Jacó. Porque diz assim: o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de nações, de povos. Queridos irmãos, a nação de Israel na Palestina não é uma multidão de povos, é só uma nação. Por isso, há outros povos que são partes de Israel, que são partes de Jacó. Porque lembrem-se, Jacó teve o nome dele mudado para Israel. Continuando então a ler aqui no versículo 4. Te dê a benção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo, a ti, a Jacó, que teve o nome mudado para Israel. A benção de Abraão foi para Jacó, que teve o nome mudado para Israel, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Vejamos então também um bocadinho mais adiante, no versículo 14 e 15. A tua descendência será como o pó da terra. Será como o pó da terra. Os teus descendentes, os povos que virão, vão ser muitos. O pó da terra é vasto. A nação judaica hoje em dia se chama Israel. Sim, há muitos israelitas judeus, mas não são como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A responsabilidade de Israel, sim, de Jacó,
que teve o nome mudado para Israel. A responsabilidade de Israel seria que, através dele, todas as famílias da terra, todas as nações da terra, seriam abençoadas através de Israel. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou Deus é Deus e cumpre a sua promessa, ou não. Diz aí, vimos, que seria uma multidão de povos, que seriam como o pó da terra, e por isso não é só a nação de judeus. É uma multidão de povos, não é só o povo judaico. Depois continuemos então a ler em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, versículos 10 e 11. Diz assim: E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Por isso as promessas que foram dadas a Jacó foram dadas a Israel, porque não é mais chamado Jacó, mas Israel. E ele chamou Israel. E disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. E agora reparem, uma nação e multidão de nações sairão de ti. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, de Israel. E reis procederão de ti. De Israel vai haver uma nação grande e uma multidão de nações. E reis procederão de ti. Vejam depois a promessa aqui em Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48. Diz assim, versículo 14. Mas Israel, isto então era o Israel, o Jacó, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o filho de José, o filho mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Trocou as mãos. Embora o Manassés era o mais velho, era o primogênito, ele disse que o mais novo, o Efraim, pôs por isso a mão direita sobre o mais novo, o Efraim, pôs a mão direita assim, cruzou as mãos. E então, vê-se aqui, continuando a ler no versículo 19, mas seu pai, o José, disse, não faças isso, tens as mãos cruzadas, está ao contrário e tudo. Mas o seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Manassés também será um povo. E também ele será grande. Manassés será um povo e será grande. Contudo, o teu irmão menor, o Efraim, será maior do que ele e a sua descendência será uma multidão de nações. Será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará. Israel, isto é Jacó, a nação de Israel, que é para abençoar os povos todos, vão ser abençoados pelos filhos de José, Efraim e Manassés. Por vós, Israel abençoará as outras nações. E por isso as pessoas diriam, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Queridos irmãos, estas nações seriam abençoadas. E estas benções foram parcialmente cumpridas durante os dias do rei David e do rei Salomão. Essas profecias foram cumpridas. Depois de
vejamos o que aconteceu quando Salomão morreu. Vejam aqui também em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 a 6. Isto foi quando Salomão morreu. Então vê-se aqui o que aconteceu, que foi o filho de Salomão, Roboão, a Siquém, que era uma cidade na parte do norte, na parte das nações de Israel, porque lá todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isto, depois tinha ido para o Egito, versículo 3, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e então falaram com o filho de Roboão. E disseram, olha, o Salomão deu-nos grandes dificuldades aqui na vida, deu-nos muitos impostos, alivia isto. E então, ele vê-se aqui que o Roboão tomou conselho com os homens idosos, mas não seguiu esse conselho. E então o que aconteceu é que seguiu o conselho dos mais jovens, e daí adiante o reino se dividiu em 2 grupos. O grupo do norte, que se veio chamado a ser o reino do norte, ou Israel, e o reino do sul, que veio a ser chamado a casa de Judá, ou Judá, o reino do sul. Vejam, perdão, no versículo 19. Assim, Israel se tem rebelado contra a casa de David. A nação de Israel, que era no norte, se rebelou contra a casa de David até ao dia 2. Tendo ouvido todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo o Israel. Ninguém seguiu a casa de David, senão a tribo de Judá. Vê-se aqui uma divisão. Uma divisão. Cerca de 930 anos antes de Cristo. E vê-se assim no versículo 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Então, a tribo de Benjamim e Judá ficou o reino do sul, o reino da casa de David, de Judá, o reino do sul, e as outras 10 tribos, o reino do norte. Isso foi cerca de 930 anos antes de Cristo. E assim, as tribos do norte, as 10 tribos do norte, viveram e reinaram por quase 200 anos, até serem deportados ou serem feitos cativos para a Síria. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Reis capítulo 15, versículo 29. Diz assim, nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Isso foi acerca do ano 733 a.C., praticamente 200 anos depois de se terem rebelado, se terem separado do reino do sul, do reino de David. Perdão, do reino de Judá. Por isso, houve então 2 reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte, no ano 733, vê-se aqui, foi deportado. Foi a primeira deportação para a Síria. Sim, houve uma segunda deportação, que vamos ver ainda num momento, mas vejam então aqui no capítulo 16, do mesmo 2 Reis, capítulo 16, versículos 5 e 6, diz-se assim, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria, 16, versículos 5 e 6. 16, versículos 5 e 6. Diz assim, então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo,
Rezim, rei da Síria, restituiu Eilat à Síria e lançou fora dela os judeus. Vê-se aqui então que o rei da Síria com o rei de Israel fizeram uma guerra contra o reino dos judeus, de Judá. Vê-se aqui os judeus numa guerra contra os israelitas. Por isso, os judeus, sim, são israelitas, mas não são todos israelitas, porque os que vieram a ser conhecidos como os israelitas, ou as 10 tribos do norte, essas foram levadas para a Síria. Na primeira deportação, em 733, 732 a.C. Mas a segunda deportação foi um pouco depois disto, no capítulo 17, versículos 5 e 6. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a situou por 3 anos. E no ano novo de Oseias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Hala, junto a Abor e ao rio Cozã e nas cidades dos Medos. Isto foi no ano de 722 a.C., aproximadamente. Quer dizer que estas deportações demorou um período de 10 anos, mas durante estes 10 anos houve uma primeira deportação e uma segunda deportação. O resto dos israelitas foram para a Síria. E vê-se então no versículo 18, diz assim: pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, isto é, contra o reino do norte, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá, o reino do sul, que vimos, como vimos há pouco, era Judá e Benjamim, que era uma tribo mais pequena, que estavam ali. E está claro, também eram os levitas que estavam ali. Por isso, vê-se que as 10 tribos do norte, que inclui o Efraim e o Manassés, foram levados para a Síria entre 733 e 722, durante esse período de 10 ou 11 anos antes, 700 e tal anos antes de Cristo. Por isso vimos, queridos irmãos, que as benções para o Israel foram parcialmente cumpridas durante o tempo de David e de Salomão. Mas Deus tinha prometido que as cumpriria. E então vejamos, como estávamos a ler há pouco, em Gênesis 48, versículo 20. Gênesis 48, versículo 20. 48, versículo 20. Que diz assim: assim, o Jacó, que isto foi Israel, os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, através de Efraim e Manassés. E então, lendo um bocadinho mais adiante, no capítulo 49, versículo 1, depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: juntai-vos, eu vos farei saber o que vos vá de acontecer nos dias vindouros, nos dias derradeiros, como está escrito em outras versões bíblicas, isto é, nos últimos dias, nos dias do fim, o que vos há de acontecer nos dias do fim. E depois descreve várias tribos. Tribos, por exemplo, o Ruben, e outros que fala Simeão e Levi, e depois fala de Judá. Vejam, por exemplo, no versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, isto é, Jesus Cristo. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, isto é, na sua primeira vinda de Cristo, a videira mais excelente. E lavará as suas vestes no vinho, representando então a ira de Deus, representando a ira de Deus, o vinho, que é a segunda vinda, em sangue de uvas. Mas vejam, em um ponto aqui, no versículo 22 a 25, que fala de José, os filhos de José. Quem eram os filhos de José? Efraim e Manassés. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro.
quer dizer, tem um muro e vai para lá do muro. É muito frutífero. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Quer dizer, os inimigos estão a tentar aborrecê-lo, mas o seu arco, o arco de José, porém, permanece firme. Isto é, o exército militar de José permanece firme. Isto é, no tempo do fim. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Não é pela sua própria capacidade, não é porque são muito espertos, não são porque são pessoas melhores, é por causa das mãos do poderoso de Jacó, que é Deus. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo teu Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bençãos dos altos céus, boa chuva, boa cultivação, das bençãos das profundezas, boas capacidades minerais, com bençãos dos seios e da madre, com muitos filhos e crianças e população grande. Vê-se aqui que, nos últimos dias, através deles, as nações seriam abençoadas. Através de quem são eles? Nos últimos dias. Quem foram estas nações? Uma nação grande e uma multidão de nações. Queridos irmãos, esta nação grande e multidão de nações são os Estados Unidos e a Inglaterra. Através deles, houve muitas benções para a terra nos últimos 300 anos, digamos assim. Mas, através deles, vai haver grandes castigos também. Nós estamos a completar um livro, os Estados Unidos e a Inglaterra, que espero estar completo antes do fim deste ano, ou perto do fim deste ano, para vocês possam ver com mais detalhe a prova de que, de facto, isto é assim. Mas basta dizer que Deus prometeu que a grande nação e grupo de nações seriam uma benção para o mundo inteiro e que teriam grande poder no mundo inteiro. E, queridos irmãos, nos últimos 100 anos, digamos assim, a Inglaterra e mais recentemente os Estados Unidos têm sido grandes nações mundiais poderosas. Não por causa deles, mas porque Deus fez uma promessa e Deus é fiel e cumpriu essa promessa. Aqui vê-se a fidelidade de Deus, de Ele abençoar. E assim, Efraim tem sido a Inglaterra e o grupo de nações, através da comunidade britânica, incluindo nações como o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e outras nações que estavam unidas nessa comunidade, que eram nações de fala inglesa. E Manassés, que foi prometido que seria uma grande nação, que é os Estados Unidos. Queridos irmãos, estas nações foram abençoadas. Não é porque elas fossem melhor que outras, mas foram abençoadas porque para através delas serem ou abençoarem o mundo inteiro. Para essas benções se irem através delas para o mundo inteiro. Deviam ter sido uma luz. Deviam ter sido um exemplo. E, parcialmente, o mundo recebeu algumas benções através destas nações. Grandes invenções, por exemplo, foram feitas que nós recebemos e temos benções através dessas invenções que foram feitas, que Deus deu a estas nações. Várias benções físicas. Por exemplo, comparem como o mundo era, digamos, há 300 ou 400 anos atrás, em que, durante o período da idade escura, do tempo médio, que havia grandes dificuldades no mundo, mas houve grande progresso mundial durante os últimos 200 e 100 anos, grande progresso mundial, que foi, digamos assim, liderado pela Inglaterra inicialmente e depois pelos Estados Unidos. Mas isso dá uma certa responsabilidade a estas nações. Porque isso foi parte, digamos assim, dessa promessa, dessa antiga aliança, da promessa que Deus fez a essas nações, uma promessa física a essas nações. Vejam comigo, se faz favor, em Levíticos, capítulo 20. Levíticos, capítulo 20, versículo 26,
que diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Isto é, vocês não cometam idolatria, não cometam os pecados dos povos, sejam diferentes, sejam puros, sejam limpos, sejam um exemplo, sejam um líder para o mundo, um exemplo para liderar o mundo, para que então outras nações vissem esse exemplo e seguissem esse exemplo, para outras nações então também serem abençoadas. Infelizmente, o exemplo destas nações nos últimos anos tem sido um exemplo muito mau e muito terrível. E, por causa disso, vai haver castigos, como vamos ver daqui a pouco. Mas os exemplos foram físicos, que fizeram, houve benções físicas. Houve, por exemplo, também benções espirituais. Por exemplo, a Bíblia, há cerca de 400 anos atrás, o rei da Inglaterra deu autorização para um grande projeto de fazerem a tradução da Bíblia do rei Jaime, ou como algumas pessoas chamam, o rei James, ou o rei Tiago. Mas o rei Jaime, essa produção foi feita no ano de 1611, que através disso se propagou para outras Bíblias e outras nações e outros povos e outras línguas, e por isso a palavra de Deus foi espalhada à volta do mundo, através dessa liderança, digamos assim, a reforma, digamos assim, religiosa, que abriu a religião do mundo, através das benções de Manassés, isto é, que estão recebidas em Manassés, que isto é, nos Estados Unidos. O Evangelho do Reino de Deus está a ser pregado à volta do mundo como um testemunho para todas as nações. É uma benção que vem através de Deus. Mas vejam também o que diz em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 23 a 27. Diz assim, 4, 23 a 27. Diz assim: guardai-vos, isto é, obedeçam às leis, aos mandamentos. Não vos esqueceis da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Quer dizer, não sejam desobedientes, não sigam coisas, ídolos falsos. E o que é que o mundo inglês e americano tem liderado hoje o mundo? Tem liderado com práticas pagãs. Por exemplo, o Dia das Bruxas, os dias de Natal, que são dias pagãos, que não são cristãos. Muitos outros dias, muitas festas, que não são verdadeiramente cristãs. Isso é conhecimento público. Vocês podem fazer buscas em bibliotecas, que esses dias não são os dias de Deus. São dias pagãos que foram incluídos para o mundo cristão. Por isso vê-se que estas nações, que deviam ser um exemplo para o mundo inteiro, isto é, as nações de fala inglesa, basicamente, deviam ter sido um exemplo para o mundo inteiro, não foram esse exemplo. E por isso diz assim, versículo 24 de Deuteronômio 4, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerares filhos e filhos de filhos, e vos envelheceres na terra, quer dizer, fores prósperos, mas nessa prosperidade, que é o que está a acontecer à Inglaterra e à América, aos Estados Unidos da América, e vos corromperdes, e fizeres alguma imagem esculpida, semelhante a alguma coisa, e fizeres mal aos olhos de Deus. Hoje tomo por testemunhas contra vós, outros, o céu e a terra, e com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Esta é a parte triste deste sermão, queridos irmãos. Os países de fala inglesa, a Inglaterra e os Estados Unidos da América, deviam ter sido um bom exemplo, seguindo a Deus, para que, através deles, Deus pudesse abençoar o mundo todo.
Mas o que eles fizeram foram um mau exemplo. E agora Deus vos vai castigar imediatamente. Versículo 27. O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em números entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Vão ser escravizados de novo as nações da fala inglesa. Mas lembrem-se, queridos irmãos, cuidado, porque são um exemplo para o mundo. O exemplo bom e o exemplo mau. O exemplo mau é que se vocês e se as vossas nações também estão a desobedecer, vão sofrer castigos também igualmente. Aí está a lição. Aí está a lição. Vejam, por exemplo, no versículo 36. No versículo 36. Ezequiel 20. Ezequiel 20 é uma profecia aqui. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20. Versículo 12 e 13. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim. Lembrem-se, nos dias últimos, a casa de Israel representa as nações da fala inglesa. Se rebelaram. Não estão a guardar os sábados de Deus. E profanaram grandemente os meus sábados, como diz no versículo 13. E depois vejam no versículo 21 a 23, diz assim: Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão, e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras. Queridos irmãos, vão ser castigados. Essa é a parte triste deste sermão. Vão ser castigados. Vejam também no versículo 36 a 38 de Ezequiel 20. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto da terra de Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgredirem contra mim. Da terra as suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. Não entrarão no mundo da manhã. No mundo da manhã. Não entrarão no mundo da manhã a viver como seres humanos. Vão ser castigados. Queridos irmãos, Deus vai separar os rebeldes, como nos dias do Egito. O castigo virá às nações de fala inglesa. Vejam comigo, se faz favor, em Levíticos 26. Em Levíticos 26. Vamos ler primeiro no versículo 1. Diz assim, Levíticos 26. Não vos fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinares para ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês perguntam, mas as pessoas hoje não fazem isso? Fazem. Porque fazem ídolos. Fazem ídolos. O ídolo pode ser um computador. Um ídolo pode ser jogos. Pode ser entretenimento. Pode ser coisas que põem à frente de Deus. Pois continua no versículo 2. Guardareis os meus sábados. Sábados. Não é só o sábado semanal, mas é os sábados, plural, semanais e anuais. E reverenciareis o meu santuário.
eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo e várias benções. Vejam no versículo 6. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei e não haverá quem vos espanta. Vejam, por exemplo, no versículo 9. Para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei. Mas o que está a acontecer agora, queridos irmãos, não é isso. Porque vejam no versículo 14. Porque se não obedecerem, diz, mas se não ouvires e não cumprires e não obedeceres e não fizeres, e os países da fala inglesa não estão a obedecer. Versículo 15, se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violares a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terrorismo. Queridos irmãos, isto aconteceu num momento incremental, mas como grande, digamos assim, demonstração de terrorismo no ano de 2001, no 11 de setembro. Depois vejam no versículo 18. Se ainda assim com isto não me ouvires, temerei a castigar-vos 7 vezes mais. E vocês sabem, exatamente, 7 anos depois, no ano 2008, o que é que aconteceu? Foi a grande crise financeira. Vejam aqui, versículo 19. Quebrantarei a soberba da vossa força. Qual é a soberba da força americana? É o dólar americano. E Deus está a quebrar a soberba deste dinheiro. Através de criar dificuldades financeiras que afetam o mundo inteiro, queridos irmãos, e que vai afetar em grande maneira os Estados Unidos. Isto aconteceu em 2008, exatamente 7 anos depois da primeira, digamos assim, do primeiro castigo de desobediência. Este foi o segundo castigo, no versículo 18 e 19. E depois vejam no versículo 21. Diz assim, se andares contrariamente para comigo e não me ouvires, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais. Se isso não for suficiente e não se arrependerem, vos castigarei ainda mais. Com pragas. Enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos e os vossos caminhos se tornarão desertos. Isto é grandes doenças de feras, chama feras do campo, por exemplo, doenças de animaizinhos que antibióticos não podem curar, infecções ou doenças desses animais que nos contaminam. Mas se ainda depois, não vos corrigirem e não voltarem, vejam então a outra crise que há de haver, que é no versículo 23. Se ainda com isto não vos corrigis para volveres para mim, e ainda andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós e outros e vos ferirei 7 vezes mais. E trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Isto é, vai haver guerra que vai afetar os países internamente dos Estados Unidos da América e da Inglaterra. Uma guerra provavelmente interna. Podia ser uma guerra civil. Coisa terrível, que é uma guerra civil, se for isso. Mas se isso ainda não causar, vejam no versículo 27, se ainda com isso não me ouvires e andares contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós e vos castigarei 7 vezes mais. Comereis a carne de vossos filhos. Vai haver grande fome.
Destruirei os vossos altos, versículo 30. 31, reduzirei as vossas cidades. 32, assolarei a terra. E 33, espalhar-vos-ei por entre as nações. Queridos irmãos, isto não é nada mais nem nada menos que a grande tribulação. Que a grande tribulação. Vemos, queridos irmãos, que já estamos neste caminho. O tempo é pouco. O tempo está breve. Deus vai separar os rebeldes. E por isso, lê-se em Lucas 21. Lucas 21. Versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois eu todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estas coisas têm de suceder. Porquê? Porque a nação de Israel está a desobedecer. E Deus vai cumprir a sua promessa, como cumpriu a promessa de dar as benções às nações de fala inglesa, também vai cumprir a sua promessa de os castigar. E este castigo já começou. Vimos aqui, digamos assim, 5 fases de castigo. A primeira foi terrorismo, a segunda foi a crise financeira, depois a terceira será pragas, a quarta, digamos, seria talvez uma guerra interna e a quinta, a grande tribulação. A primeira e a segunda já aconteceu. Queridos irmãos, estamos perto, muito perto desta crise que vai afetar a nação de fala inglesa. As nações de fala inglesa. Esta grande nação e este grupo ou companhia de nações. Vejam o que Jeremias profetizou acerca disto em capítulo 30. Jeremias capítulo 30, versículo 4 a 7. Diz assim: são estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e Judá. Israel, que são as nações do norte, e Judá, que são as nações do sul. Israel, que são várias nações, mas as duas principais são as nações de fala inglesa, Inglaterra e os Estados Unidos, e Judá, que são o que hoje em dia se chama a nação de Israel na Palestina, a nação dos judeus. Estas são as palavras que o Senhor disse acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se, acaso, um homem tem dores de parto. Tem um homem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando à luz. Está um homem a dar à luz? E porque se tornaram pálidos todos os rostos. Porquê? Que grande é aquele dia. E não há outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó. É o tempo de angústia para Jacó. E lembrem-se que Jacó teve o nome mudado para Israel. É o tempo de angústia para Israel. A tribo do norte e a tribo do sul. Jacó. Por isso é que diz acerca de Israel e Judá, que é a angústia de Jacó. Porque Jacó é os dois. É o tempo da angústia de Jacó. Ele, porém, será livre dela. Sim, não vão todos morrer. Vão se arrepender, vão ser castigados e será livre dela. Mas vai haver um período que vai haver grande angústia na terra, às nações de fala inglesa. Vejam também em Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Versículo 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo? Na calamidade que vem de longe. Sim, vem de longe, de nações de longe. A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Ninguém vai te socorrer.
todos os teus amigos, todas as nações amigas, aliadas a ti, vão te virar contra ti. Por exemplo, nações como a Alemanha, nações europeias, se virarão contra as nações de fala inglesa. Queridos irmãos, abram os olhos, que estão coisas a acontecer hoje em dia, que estão a pôr as coisas a encaminhar nessa direção. Um dia em que vai parecer que será a angústia de Jacó. Ninguém os ajudará, nenhuma nação os ajudará. Vejam também em Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7, versículo 2 a 7. Diz assim: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. Isto é, vai haver um juízo. Não pensem que as coisas estão aqui, estão mal e que podem continuar a pecar. Vai haver um fim deste pecado, vai haver um julgamento, vai haver um dia de juízo. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. E não vai ser só sobre Israel. Aqui está o ponto, queridos irmãos. Israel é um exemplo das nações. O castigo afetará as outras nações também. Por isso, não se riam quando isto acontecer às nações de fala inglesa. Porque vai afetar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Continuando assim. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira. Isto é o dia da ira do Senhor. A ira do Senhor, que sabemos que depois da grande tribulação é a ira do Senhor. Quando é as 7 trombetas. E te julgarei segundo os teus caminhos. E farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Continuando. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que sou o Senhor. Vais saber que eu sou juiz e não vou permitir isto. Assim diz o Senhor, mal após mal, eis que vêm. Mal após mal. Vai coisas mal e depois é como dizer, é azar, com mais azar é mal, após mal. As coisas vão piorar, cada vez vai ser pior. Haverá fim, vem o fim. Despertou-se contra si. Sim, vem o fim desta era e o fim desta sociedade de maldade, porque vai haver um julgamento. Venha a tua sentença, ó habitante da terra. Ó habitante da terra, não é só para Israel, é para todo o mundo. Todo o mundo está a pecar. Vai haver sentença. Lembrem-se, cuidado, vai haver sentença. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, da grande tribulação e da ira do Senhor. Não dá alegria sobre os montes. O dia da ira do Senhor. Este vem, queridos irmãos. Este vem. Vejam, por exemplo, no versículo 19. Dizia, a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhes será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. Queridos irmãos, vocês podem ter dinheiro no banco, podem ter ouro no banco, podem ter prata, vão deitar isso como sujeira na rua. Não vai ter valor nenhum. Vejam também no versículo 26 e 27. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciões o conselho. Não haverá os verdadeiros profetas de Deus, porque a verdade de Deus não poderá ser pregada nesse período, porque vai haver uma fome da verdade, da palavra de Deus nesse período. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de horror e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei com os seus próprios juízos. Os julgarei e saberão que eu sou o Senhor. Quando Jesus Cristo vier e corrigir este mundo, vão reconhecer que Ele é o Senhor, é a ira do Senhor e Ele vai julgar este mundo. Queridos irmãos,
As nações inglesas, da fala inglesa, são um exemplo para todas as nações. Exemplo de benções, mas exemplo de punição e castigo também. Essa punição virá rapidamente de várias nações. Podem ler Salmos 83, versículos 5 a 8 e Oseias 5, 5 e 7, que essa grande tribulação acontecerá durante o período, digamos assim, de um mês. O rei do sul e a Assíria farão esse grande ataque. Não regozijem quando isso acontecer. Não estejam alegres quando isso acontecer, por favor. Vejam comigo, se faz favor, em Obadias. Em Obadias, Amós, Obadias, Jonas. Obadias, capítulo, versículo 12. Só tem um capítulo, versículo 12 a 15. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. Não devias ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias dizer, merecem, eles merecem isto. Cuidado, cuidado. Não te alegres neste dia de tristeza dos países de fala inglesa e dos judeus. A angústia de Jacó, que inclui Israel e Judá. Versículo 14. Não deverias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Sim, porque quando esses que vão tentar escapar, vão estar aí a tentar matar os que estão a escapar. E vão matar esses que escapar. Não devias ter feito isso. Nem ter entregado os que lhe restassem no dia de angústia. Não devias ter feito isso. Cuidado. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Não é só Israel, não só Jacó, os países de fala inglesa e os judaicos. Está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Se tu tiveste alegre quando foi o castigo às nações de Israel, o mesmo se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Por isso, tem cuidado. Tem cuidado. Não regozijes quando isto acontecer. Porque veremos que vai haver um período de grande tribulação. Vai haver um período de grande tribulação, como vem, por exemplo, em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículos 21 a 22. Mateus 24, versículo 21 a 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Isto é, seria o fim do mundo. Não é só contra os países de fala inglesa, os outros países todos vão ser afetados. Mas por causa dos escolhidos, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Tais dias serão abreviados, porque Deus fez uma promessa que eles nunca falhariam, que viveriam, haviam famílias que continuariam. E por isso essa promessa será cumprida. Essa promessa será cumprida. O que se passa é que Jesus Cristo há de vir. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 11, que diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele vai julgar o mundo inteiro. Jesus Cristo vem para a terra para julgar o mundo inteiro. E vejam também no versículo 15 e 16, que diz assim: Sai da sua boca uma espada afiada,
para com ela ferir as nações. Não vai ser só os povos de Israel. Vai ferir as nações, vai castigar as nações. E ele mesmo regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Como demonstrei há pouco numa profecia do Antigo Testamento, que eu descrevi que era o vinho, que era este lagar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e no seu coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, que virá para a terra para reinar. E depois no capítulo 20, no versículo 4, diz: vi também tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Isto é, será o período da primeira ressurreição. Os verdadeiros cristãos serão santos, e esses verdadeiros cristãos viveram e reinaram com Cristo durante o primeiro fase desse reino, que é o milénio. Então, as pessoas humanas que terão sobrevivido estarão arrependidas e estarão a viver na terra, debaixo dos seres espirituais que estão a governar por 1000 anos, reinar por 1000 anos debaixo de Jesus Cristo. Vejam então comigo, se faz favor, isso em Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 5 a 8. Diz assim: eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a David um renovo justo. Isto é Jesus Cristo. E rei que é, reinará. Jesus Cristo vai reinar. E agirá sabiamente. E executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. E Israel habitará seguro. Judá, o reino do sul, os judeus, e Israel, os países de fala inglesa e outros países que são parte dessas 10 tribos. Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que ele será chamado: Senhor, justiça nossa. Este renovo justo, que é Jesus Cristo, vai ser chamado Senhor, Yahweh, YHWH, justiça nossa. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: quão certo quando vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Não vão dizer isso, que libertou os israelitas do Egito, porque a libertação dos israelitas desta grande tribulação para virem para o mundo da amanhã vai ser muito maior. Mas, versículo 8, tão certo como vive o Senhor que fez subir e que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Eles vão sobreviver, queridos irmãos. Vão sobreviver. E vejam então em Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 20 a 23. Isaías 10, versículo 20 a 23. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, os restantes, o remanescente, aqueles que se tornaram humildes e que são obedientes agora, seres físicos, e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu. Nunca mais vão ter confiança naqueles países que os atacaram. Mas, com efeito, terão confiança, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Vão ter confiança em Jesus Cristo, que vai reinar e governar a terra. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Vai haver uns restantes que sobreviverá. E esses se virão para Deus. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda a terra. O Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, que vai ser o Senhor dos exércitos, a reinar na terra aqui. Ele a executará no meio de toda esta terra.
Queridos irmãos, então, nesse período, vai haver o período em que todos os povos irão a Jerusalém para ouvir a voz do Senhor, como podem ler em Zacarias 14, 16. E se não forem ouvir a voz do Senhor, e se não forem observar a festa de tabernáculos, serão castigados. Considerem então, Israel é um exemplo para o mundo. Israel é mais do que simplesmente os judeus. É um exemplo para o mundo. Um exemplo de obediência e um exemplo de desobediência. Como exemplo, são responsáveis. Têm de dar contas pelo exemplo que deviam ter sido. São líderes, são uma nação de líderes, de liderança. E por isso estará à vista. Se obedecerem, receberão benções. E por isso é um exemplo a todas as outras nações. Se obedecem, também serão abençoadas através deles. Se desobedecem, sofrerão as consequências. Mas as promessas de Deus serão cumpridas. E a promessa de Deus é que haverá paz na terra, que o reino de Deus vai governar na terra e que vai haver esta paz, vai haver esta esperança verdadeira. Então, o que é que isso tem a ver connosco? E tem a ver connosco, queridos irmãos, que vais ver, daqui a uns anos adiante, brevemente, vais ver um grande castigo e sofrimento nos países de fala inglesa que vai afetar o mundo inteiro. Coisas muito piores que o que vemos hoje vão acontecer. Coisas muito piores. Porque Israel, os países de fala inglesa e os países judaicos e os outros países israelitas não obedeceram. Por isso, não te alegres quando Israel sofrer. Não estejas contente quando vires o sofrimento da Inglaterra e dos Estados Unidos da América e dos judeus e de outras nações. Porque, lembra-te que as outras nações, como a tua nação, como o Brasil, por exemplo, não têm sido obediente a Deus. E por isso, o que acontece a Israel primeiro, depois aos gentios. Esse castigo vai também não ser só aos países israelitas, isto é, de fala inglesa e judaica, mas aos gentios também. Queridos irmãos, se você está a ter dificuldade agora a correr com os que estão a andar a pé, tenha que aprender, porque vai ter que correr com os que vêm a cavalo. Queridos irmãos, coisas piores estão a caminho. E então, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Virem comigo, se faz favor, a Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Atos 17, versículo 30 e 31. Atos 17, versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependem. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Este dia está à esquina. Mais uns anositos, queridos irmãos, e estará aqui. E fará isso por meio de um varão que destinou, isto é, por meio de Jesus Cristo. E acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele fará isso através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, por isso, está aqui uma chamada. Notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependem. Isto é a nossa responsabilidade, queridos irmãos.
São horas agora de nos arrependermos. Porque vai haver um dia de juízo com justiça, através de Jesus Cristo.